Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um Momentos de Reflexão e hoje o tema será como vencer as más paixões. Não sei o quanto que vocês conseguem se controlar ou conseguem ter uma visão um pouco mais adequada com relação às paixões que nós temos, né? O bom ou o mau uso, né, das nossas paixões. Via de regra, de acordo inclusive com aquilo que está no livro dos Espíritos, né, na questão 907, que trata um pouco das paixões, tá? Questão 907, o princípio das paixões sendo natural é mal em si mesmo? Não. A paixão está no excesso provocado pela vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem conduzi-la a grandes coisas. O abuso a que ele se entrega é que causa o mal. Então, quando nós realmente somos apaixonados por alguma atividade, por alguém, mas isso nos impulsiona a fazer coisas benéficas, a ajudar, ou termos até condições de nos tornarmos pessoas melhores, a paixão nos serve exatamente de condução, né? Ou seja, de um caminho mais vigoroso, pode-se dizer assim, na nossa evolução e no nosso aprendizado. Mas o grande problema dessas paixões são exatamente o mau uso que nós damos a ela, ou seja, nós chegamos nos extremos e esta extremidade, ou seja, esta energia que nós usamos em grande potência para um benefício próprio, né, passando por cima de qualquer pessoa, por cima de qualquer situação que a gente enfrenta, acaba se tornando um grande mal da nossa existência. A questão 908, também do Livro dos Espíritos, né, que está lá no capítulo 12, né, fala da perfeição moral, como definir o limite, né, em que as paixões deixam de ser boas ou más. As paixões são como um cavalo, né, que é útil quando governado e perigoso quando governa. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento que as deixais de governar e quando resulta num prejuízo qualquer para vós ou para outros. As paixões são alavancadas que decuplicam as forças do homem e ajudam a cumprir os desígnios da providência. Mas, se em vez de as dirigir, o homem se deixa dirigir por elas, cai no excesso e a própria força que em suas mãos poderia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentido ou uma necessidade da natureza. O princípio das paixões não é, portanto, um mal, pois repousa sobre uma das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa. E esse excesso se torna mal quando tem, por consequência, algum mal. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal, o afasta da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal anuncia o predomínio do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Isso que está na questão 908, né? Mostrando que o limite das paixões boas ou más, ela se refere exatamente à intensidade que nós damos e ao propósito. Se ela realmente, como é considerada uma forma natural, mas nos afasta dessa questão animal mais instintiva que nós temos, então ela é positiva, ou ela é uma paixão boa. Caso ela nos deixe muito presa às questões animais, às questões do instinto, e principalmente as questões materiais, faz com que a paixão seja um mal na nossa existência. Como vencer, então, as más tendências? Na questão 909 também do Livro dos Espíritos, ele trata, né? O homem poderia vencer, sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Há como
são poucos os que se esforçam. Então, demonstra que realmente, para a gente vencer, né, essas tendências, essas más tendências que existem sobre nós, precisaria de um pequeno esforço, na grande maioria das vezes, pequeno esforço. E a gente acaba sempre cedendo, né, por querer comer mais, por querer viver mais, por querer respirar mais, por querer ter mais mulher, ter mais dinheiro, ter mais condição material, e isso força com que a gente tenha as más tendências. A gente não consegue controlar isso. E sempre estão vinculadas muito à questão das nossas percepções, né? Nossos 5 sentidos que acabam nos traindo, na grande maioria das vezes. Temos um ensinamento aqui também no texto, na Decisão e Vontade de Emmanuel, que foi escrito por Chico. Tudo que serve para corrigir, elevar, educar e construir, nasce primeiramente do esforço da vontade unida à decisão. O próprio Leon Denis, né, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, o uso persistente, tenaz, da faculdade soberana da vontade permite-nos modificar a nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. Mas para tudo isso eu preciso fazer o quê? Educar a minha vontade. Como é que a gente consegue buscar uma assistência, né, para superar as nossas paixões, né? Nas questões 910 e 911 também do Livro dos Espíritos, lá no capítulo 12, a questão 910 trata: o homem pode encontrar nos espíritos uma ajuda eficaz para superar as paixões? Se orar a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em seu auxílio, porque essa é a sua missão. Na questão 911, não existem paixões de tal maneira vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para superar? Há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade está somente em seus lábios. Elas querem, mas estão muito satisfeitas de que assim não seja. Quando o homem julga que não pode superar suas paixões, é que o seu espírito nelas se compraz, como consequência da sua própria inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende a sua natureza espiritual. Vencê-las é, para ele, um triunfo do espírito sobre a matéria. Então, mais uma vez, o próprio Livro dos Espíritos nos direciona de que, se eu tenho a vontade, né, de eliminar as más paixões e garantir as boas paixões, eu consigo. E aqueles que falam que eu não tenho força, está muito superior a mim, na verdade, é que se compraz com a paixão negativa que hoje está fazendo parte da nossa vida. Livro dos Espíritos também, na questão 893, fala da questão das virtudes, né? Qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. A virtude, sempre que há existência voluntária ao arrastamento das tendências, mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Na questão 895, a parte os defeitos e os vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o indício mais característico da imperfeição? E a resposta é o interesse pessoal. As qualidades morais são geralmente como a douração de um objeto de cobre, que não resiste à pedra de toque. Um homem pode possuir qualidades reais, que o fazem para o mundo um homem de bem, mas essas qualidades, embora representem um progresso, não suportam, em geral, as certas provas e basta ferir a tecla do interesse pessoal para se descobrir o fundo. O verdadeiro desinteresse é, de fato, tão raro na Terra que se pode admirá-lo como a um fenômeno,
quando ele se apresenta. O apego às coisas materiais é um indício notório de inferioridade, pois quanto mais o homem se apega aos bens deste mundo, menos compreende o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. Seguindo na mesma linha, né, os maiores obstáculos ao progresso da humanidade, então na questão 913 e na 914 trata exatamente esses maiores obstáculos, tá? E na 913 fala, entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? Já o dissemos muitas vezes, o egoísmo, dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios, e vereis que no fundo de todos estes existe egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los, enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. E na questão 914, estando o egoísmo fundado no interesse pessoal, parece difícil extirpá-la inteiramente do coração do homem. Chegaremos a isso? À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às materiais. Em seguida, é necessário reformar as instituições humanas, que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Na questão 917, né, qual o meio de se destruir o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar é o egoísmo, porque se liga à influência da matéria, da qual o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pode libertar-se. Tudo concorre para entreter essa influência, suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material, e, sobretudo, com a compreensão que o Espírito vos dá quando ao vosso estado futuro real e não desfigurado pelas ficções alegóricas. O Espiritismo, bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, as usanças e as relações sociais. O egoísmo se funda na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo, bem compreendido, repito, faz ver as coisas de tão alto que o sentido da personalidade desaparece, de alguma forma, perante a imensidade. Ao destruir essa importância, ou pelo menos ao fazer ver a personalidade naquilo que de fato ela é, ele combate necessariamente o egoísmo. Então, se nós conseguirmos efetivamente trabalhar o nosso egoísmo, conseguiríamos exatamente combater a nossa más paixões. E o reino dos céus possui as verdadeiras virtudes, sobretudo esta conservada, estaremos conservando, na verdade, a felicidade dos outros, pois sempre nos é dito que o dia do juízo, quem quer que não tenha pensado senão em si mesmo, será posto de lado e sofrerá no abandono. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é de todas as virtudes. Destruir um é desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem. Se quiser assegurar a sua felicidade nesse mundo, tanto quanto no futuro, destrua os seus vícios
e mantenha forte, através da caridade, todas as suas virtudes. Acho que deu para a gente identificar um pouquinho essas questões do como vencer as más paixões. Espero que vocês tenham gostado desse material. Que Deus esteja sempre no caminho de vocês e até a próxima momentos de reflexão. És tão sublime figura, de suas mãos brotam raios de luz. Trazes, Maria, o nome da Mãe de Jesus. Oh, alma de luz, perfume de flor, na sua bênção um gesto de amor. Maria, modesto teu nome, é bálsamo que alivia a dor. Proteja, Maria, o teu povo, que pede teu passe de luz. Que o Mestre vos pague, Maria, o mesmo amor que dos teus olhos reluz. Proteja, Maria, o teu povo, que pede teu passe de luz. Que o Mestre vos pague, Maria, o mesmo amor que dos teus olhos reluz. És tão sublime figura, de suas mãos brotam raios de luz. Trazes, Maria, o nome da Mãe de Jesus. Oh, alma de luz, perfume de flor, na sua bênção um gesto de amor. Maria, modesto teu nome, é bálsamo que alivia a dor. Proteja, Maria, o teu povo, que pede teu passe de luz. Que o Mestre vos pague, Maria, o mesmo amor que dos teus olhos reluz. Proteja, Maria, o teu povo, que pede teu passe de luz. Que o Mestre vos pague, Maria, o mesmo amor que dos teus olhos reluz.